E aí, galerinha, estou aqui de volta para explicar o capítulo 3, que fala sobre a independência dos Estados Unidos. Nós havíamos parado nesse capítulo. Capítulo 3, que fala sobre a independência dos Estados Unidos, diz o seguinte: as 13 colônias inglesas pertenciam à Grã-Bretanha. A Revolução Industrial tinha como finalidade conseguir matéria-prima nessas 13 colônias e a Guerra dos 7 Anos. Então, eu vou explicar melhor para vocês aqui. Ó. As 13 colônias, como vocês estão vendo no mapa, eram esses territórios aqui em vermelho. O território dos Estados Unidos atualmente é todo esse que está aqui nesse mapa. Ó. Esse território é roxo aqui, que está em roxo, e esse território que está em vermelho. Todo esse território aqui pertencia ou atualmente pertence aos Estados Unidos. Mas na época, as 13 colônias eram apenas esses 13 territórios aqui que ficavam no litoral. Né? E esses territórios pertenciam à Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha quer dizer Inglaterra, pertenciam à Inglaterra, o Reino Unido. As 13 colônias eram colônias da Inglaterra. Só que o que foi que aconteceu? Como as 13 colônias eram um território muito grande, a Inglaterra ela não conseguia fiscalizar todo esse território. E aí então, devido à Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra acabou se endividando e ela tinha que conseguir lucros com as 13 colônias. Então, o que foi que aconteceu? A Inglaterra passou a aumentar a fiscalização nas 13 colônias e também passou a aumentar, a aumentar a quantidade de produtos que eles cobravam, a matéria-prima que vinha das 13 colônias, como por exemplo o algodão que era utilizado lá nas fábricas inglesas, nas fábricas de tecido. Eles passaram a cobrar ainda mais o aumento dessa produção, da matéria-prima, o que acabou gerando um certo desconforto entre os colonos, porque os colonos eles não estavam acostumados a essa repressão. E a metrópole, então, ela acabou, no caso a metrópole, quando eu falo a metrópole britânica, eu estou falando da Inglaterra, ela acabou aumentando a fiscalização e criando novas leis para tentar controlar a colônia, que eram as 13 colônias. Dentre as leis que foram criadas pela Inglaterra, podemos destacar a Lei do Açúcar e a Lei do Melaço. Essas duas leis aqui, a Lei do Açúcar e a Lei do Melaço, elas foram criadas para evitar que os colonos comprassem açúcar e melaço de outros países. Para aumentar o lucro da Inglaterra, a Inglaterra proibiu essa compra de melaço e açúcar de outros países europeus, e agora os colonos ingleses que moravam nas 13 colônias, eles deveriam comprar apenas açúcar e melaço da Inglaterra. A lei do selo, que foi criada também para aumentar a arrecadação de recursos da metrópole britânica. Essa lei do selo é como se fosse digamos que uma autenticação. Para um documento ter validade atualmente, você precisa autenticá-lo. Por exemplo, uma xerox de alguma coisa, de um registro de nascimento, por exemplo, uma certidão de nascimento. Você precisa autenticar para ela ter validade. Então, essa lei do selo ela foi criada basicamente com essa finalidade, para dar validade a jornais, revistas, cartas, documentos. Só que isso não agradou a população que vivia nas 13 colônias. Em contrapartida, também foi criada a Lei do Chá, a Lei do Chá que foi criada também com a mesma finalidade da Lei do Açúcar e a Lei do Melaço. Os colonos que viviam nas 13 colônias, eles produziam uma grande quantidade de chá que era vendido para a Inglaterra. Só que o que foi que aconteceu? A Inglaterra proibiu os colonos de produzirem esse chá, e agora quem ia produzir? Os ingleses iam produzir esse chá e vender esse chá. Então isso acabou gerando um grande prejuízo para os produtores de chá. E os produtores de chá, eles derramaram uma grande quantidade de chá que estava em navios lá no porto de Boston, que foi a chamada Festa do Chá de Boston. E aí, em contrapartida, os ingleses eles criaram mais leis mais duras ainda, que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. E aí veio a independência dos Estados Unidos. Depois dessas leis intoleráveis que foram criadas, os líderes dos países norte-americanos eles passaram a, digamos que, a lutar por melhores condições
de trabalho, de vida na colônia. E aí eles organizaram então o primeiro Congresso Continental da Filadélfia em 1774. Em 1774, os colonos eles organizaram esse congresso lá na Filadélfia, no estado da Filadélfia, e das 13 colônias, 12 estavam lá, né, participaram desse congresso. Para quê? Eles exigiam que a metrópole ela diminuísse a repressão e também diminuísse a quantidade de impostos que estava cobrando sobre os produtos das 13 colônias. Eles queriam a maior liberdade para poder comercializar seus produtos. Só que em contrapartida, o que foi que aconteceu? A metrópole ela não cedeu às exigências dos colonos, eles aumentaram ainda mais a repressão. Em 1776, então, ocorreu o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Uma coisa que a gente tem que destacar é que no primeiro Congresso Continental da Filadélfia eles não queriam a independência. Os colonos não queriam ser independentes da Inglaterra. Eles apenas queriam que a Inglaterra diminuísse a repressão, a cobrança de impostos. Já no segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 1776, aí sim eles passaram a lutar pela independência. E em 1776 ainda, no dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos se declararam independentes da Inglaterra, embora a Inglaterra não tenha aceitado de imediato e continuou lutando ainda contra os colonos para poder reconhecer. Mais na frente, em 1881, a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos mediante o pagamento de uma grande quantidade de ouro. A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi inspirada nas ideias liberais e pensamento iluminista, ou seja, aqueles pensamentos iluministas que nós estudamos lá no capítulo passado, eles influenciaram esse pensamento, esse movimento, a independência dos Estados Unidos. Né, as ideias de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, de Adam Smith, o liberalismo econômico, influenciaram esse processo. Só que com relação à independência e à questão dos cidadãos, a gente vai ver nas próximas aulas que nem todas as pessoas que viviam nos Estados Unidos conseguiram os mesmos direitos após a independência. Mas mesmo assim, a independência dos Estados Unidos ela foi muito importante, porque ela acabou influenciando a independência e outros movimentos na América e em diversos lugares do planeta. Nas próximas aulas, nós iremos estudar mais um pouco sobre a Declaração de Independência e o direito de igualdade das pessoas que viviam no território dos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Antes de 4 de julho de 1776, para terminar aqui, eram apenas as 13 colônias inglesas. Só que em 4 de julho de 1776, quando essas 13 colônias se tornaram independentes, eles mudaram o nome para Estados Unidos da América. Essas 13 colônias se uniram e deram origem aos Estados Unidos da América. Viu? Então nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua explica mais um pouco sobre a independência dos Estados Unidos e sua importância para o mundo.